Só que eu não sei se você é o nome. Pai do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém. Tem o pessoal que vai acompanhar aí, que saiu para o cartão de vacina em ordem, né? Mas nós vamos terminar o estudo bíblico sobre salvação. E hoje nós vamos acompanhar mais um pouco assim, nós vamos acompanhar um pouco mais na leitura do texto bíblico, porque é importante para nós não só conhecer, né, irmãos, mas também ter noção do que é, de como aconteceu esse milagre da salvação humana, né? Nós falamos do Velho Testamento, que Deus tratou com Israel, né, como Deus tratou com Israel, e hoje nós vamos falar do período da graça, que é o período que Deus vai tratar com a igreja do Senhor, Jesus, né? E por isso que eu gostaria que os irmãos estivessem com as Bíblias de vocês à mão, para a gente poder acompanhar melhor o trabalho, né, que vai ser realizado nessa manhã. Então, irmãos, no Novo Testamento, Deus trata com o povo, com a igreja. Que é período. Dispensação é um tempo, né, irmão? Um período. A dispensação da graça. O que é graça? Não merecido. Justamente, favor Não merecido. não merecido. Ou seja, nós não merecíamos ser salvos devido à origem, né, da nossa natureza. E por causa do pecado original, né, que Adão cometeu, comprometendo todo mundo, né, irmão? A terra se tornou maldita por causa dessa ação de Adão. Então, quando nós falamos sobre salvação, hoje em dia, praticamente é uma coisa que poucas pessoas no mundo falam sobre salvação. E para o ser humano, para nós que não somos eternos nessa vida, que levamos, né, essa que estamos vivendo, deveria ser a coisa tratada com uma maior importância na vida da pessoa, na vida da comunidade, da sociedade, na vida do ser humano. E hoje o ser humano está preocupado com muita coisa, mas menos o que vem depois, né? Muitas pessoas também, hoje eles se preocupam com muitas coisas supérfluas na vida, por exemplo. É muito divertimento, entretenimento, e quando se trata de si próprio, as pessoas não dão tanto valor nesse assunto, né, de eternidade com Deus. E o propósito de Deus de salvação é justamente esse, eternidade com Deus. Por isso que Deus, de antemão, já, né, teve essa preocupação. Desde a fundação do mundo, ele já estava com Deus. Já era um plano de Deus. Caso o homem falhasse, ele pudesse resgatar o homem de volta. Portanto, que lá no livro de Gênesis, capítulo 6, né, Deus falou assim: olha, a maldade do homem é generalizada, eu vou eliminar todos. Só que ele viu Noé, né, justo, e salvou Noé e sua família na arca. Quando eles estavam construindo a arca, irmãos, muitas pessoas ajudaram Noé a construir a arca. E cita que muitos até zombavam, né,
achava ele como louco, como todo. Hoje em dia, muitas pessoas acham que a pregação do Evangelho, né, É loucura. é loucura. Mas o apóstolo Paulo ele fala o quê? É loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque não tinha como vencer o poder do maligno. João Batista diz: o mundo estava em trevas e eu vi uma grande luz. Né? O mundo estava em trevas e eu vi uma grande luz. É justamente disso que nós vamos falar nessa manhã. Vamos chamar o texto de ontem, não? De ontem, dispensação da graça. Nós vamos ler hoje João 1, 5. do 1 ao 5. Vamos lá. Quem puder ler para nós. Irmãos, se quiserem fazer perguntas também pode fazer, tá, irmão? Se tiver alguma dúvida. É João 1, 1 a 5. Evangelho de João. Então, 1, 1 a 5. De 1 a 5. No princípio era o verbo, vai lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, olha bem, irmãos, no princípio era o verbo. Esse verbo aqui, quem que era? Deus. Jesus. Era Deus, Deus. Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo era... estava com Deus. Então, e o verbo Estava com Deus. era... No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Era um só. Só que cada um tinha a sua função ali, né? Quando ele falava, né, as coisas aconteciam. E a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz do homem. A luz que o homem perdeu aonde? No Éden. No Éden. Ali perdeu, porque ele teve vergonha, se escondeu, então ali perdeu algo que Precioso, né? desnudou ele, né? Que trouxe ele a uma consciência já afastada da inocência, da verdade. Seria o que quando nós fazemos alguma coisa errada, principalmente nós que temos uma pessoa que vai trair a mulher e trai a mulher dele na frente dela, ele esconde o máximo que ele pode esconder, porque sabe que não pode ser descoberto. Não é verdade? Então por isso que ali ele desnudou, ele conheceu o bem e o mal. E a tendência dessa semente maligna foi levar ele sempre para o mal. Por isso que dali começou a inveja. Caim teve a inveja, primeiro pecado, invejou de Abel. Depois ele tirou, quer dizer, mais um pecado da ira. E depois ele cometeu o pecado de matar, assassinar, onde é constatado o primeiro homicídio da humanidade humana. E dali para cá, até Deus quis destruir o mundo, acabar, encontrou Noé, de Noé. Mas lá em Gênesis também Deus fala da semente, que ele ia preservar. E depois ele veio tratando com Israel, os patriarcas, que é Abraão, Isaac e Jacó, né? E depois veio o Moisés, que tirou o povo do Egito, né, daquela grande fome, né, que ele interpretou lá o sonho de Faraó. Né? Então ele interpreta o sonho e ele vira o governador do Egito. Depois passou o tempo, vieram outros governadores, outros faraós que não conhecia, né? Que não conhecia José, e aí começou a perseguir o povo, massacrar. Então Moisés entrou como um grande libertador e guiou o povo pelo deserto, né? Guiou o povo pelo deserto e
nesse guia de levar eles para o deserto, com um sentido, com promessas de alianças que Deus foi estabelecendo, os 10 mandamentos que Deus deu a ele no Monte do... E esse foi um período de inocência, período de culpa, e depois um período de tratamento, de alianças com Deus, mas Deus sempre com aquela ideia, né, da semente, né, da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, ela tinha um domínio, Satanás ela tinha um domínio completo sobre o mundo. Portanto, no livro de Mateus capítulo 4, o que acontece lá sobre a tentação? Eu transformo esse pão em pedra, né? Transforma esse pão em pedra, ele pula daqui de cima, que Deus dará ordem aos seus anjos, e a última coisa que ele ofereceu a Jesus foi o quê? O ouro, todo o reino para Deus. O que foi a última coisa que ele ofereceu para Jesus? O mundo. Então, quer dizer, o mundo pertencia, ele falou, tudo isso te darei se prostrado e me adorar. Aí Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, Jesus fala assim, vai-te, Satanás, porque só a Ele adorarás e servirás. Foi onde o maligno afastou dele. Então, toda uma pessoa que quando vem para Jesus, irmãos, estuda a palavra, ele descobre que ele pertence a Deus e que a submissão e a obediência a Deus são coisas vitais para nossas vidas, né? Para que a luz de Deus esteja sobre nós, que hoje simboliza também o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ele jamais vai afastar de uma pessoa que é fiel, de uma pessoa que se santifica, né, que é separado, né, para Deus. E quando essa pessoa ela deixa Deus trabalhar isso nela, ela passa a ser um canal, da bênção de Deus. Então nós lemos aqui, agora lê para mim também em João 1, do 9 ao 12. Do 9 ao 12. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A saber, os que creem no seu nome. Agora presta atenção uma coisa, irmão, para vocês verem. Olha bem. Ele criou o mundo. E quando ele veio, ninguém conheceu ele. O que nós podemos entender com isso? Que nós estávamos tão distantes que nós não tínhamos capacidade de compreender mais a Deus. O pecado foi tão arrasador, tão separador de Deus para com os homens que nós não reconhecíamos mais a Deus. E ele precisou de se revelar para nós, para que nós pudéssemos ter conhecimento dele. Porque nem seu próprio povo, né, devido à injustiça, os erros que estavam acontecendo, as práticas que eles são judeus, não receberam como Messias, como Salvador. Né? Mas no capítulo 12, versículo 12, mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados de filhos de Deus, a saber o quê? Os que creem no seu nome. Aqui está falando o nome de quem? De Cristo, porque foi Cristo que pagou pelos nossos pecados. Né? Então, na velha dispensação da lei, Deus trata com Israel.
os mandamentos. Quando Jesus chega, já estava tudo corrompido, até mesmo o tempo já estava corrompido. Agora, na dispensação da graça com Jesus Cristo, Deus trata com a igreja. Durante a dispensação da lei, irmãos, no holocausto, que nós comentamos ontem, holocausto, sacrifícios de animais eram ministrados pelos sacerdotes, que eram o representante do povo, o povo diante de Deus. O homem por si mesmo não tinha o direito de se aproximar a Deus, sem a mediação do sacerdote, pois a presença de Deus envolvia a arca do testemunho, uma peça sagrada que ficava guardada no lugar santíssimo do tabernáculo, que por sua vez era separado por uma espessa cortina. E só o sumo sacerdote podia penetrar além do véu uma vez por ano para oferecer sacrifício pelo seu pecado do povo. Né? Pode abrir lá em Hebreus capítulo 9, livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 6 ao 8. Então vamos fazer essa meditação para a gente. Mateus 9, capítulo. Mateus 9, capítulo. Mateus ou Hebreus? Hebreus. Hebreus 9, versículo 6. Do 6 ao 8. É lógico que esse templo, irmão, tinha os compartimentos deles, né? Amém. Do 11 ao 14. É do capítulo 9, do 11 ao 14. 9, do 11 ao 14. Quem pode ler para nós aí, irmão? 11 ao 14. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feita por mãos, isto é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Amém. Só tem? Então tem o 12, né? Até o 12. Tá vendo, irmão? Então, ele foi um sacrifício eterno. Ele acabou com aquele sacrifício. O véu se rasgou. E é demais, né? A Bíblia diz que o véu se rasgou. Ou seja, naquele dia da ressurreição dele, tremeu a terra, ressuscitou um bocado de pessoas. Quando você vai ler o livro de Mateus, eu acho, né? na ressurreição de Jesus, né? O véu se rasgou de baixo e cima e o acesso ficou livre a Deus. Por isso que hoje nós podemos dobrar o joelho, nós podemos falar com Deus, podemos falar andando, sentado, tomando banho, nós podemos cantar, louvar a Deus em qualquer lugar onde você estiver, e você não precisa de intermediário. Se existe um intermediário, é o Espírito Santo, que nos convence, irmão, do pecado, da justiça e do juízo, e que por nós ele intercede por choros, né, inexprimíveis, ou seja, ele intercede por nós aí, sabe? Então, irmãos, antigamente existia o templo, né? Naquela época. O templo ainda tinha 3 repartições, que era o átrio, o lugar santíssimo e o santo dos santos. No átrio, irmãos, era onde feito alguns trabalhos, né? Realizados pelos sacerdotes, e ali ficava a congregação, que ia apresentar também, louvando e adorando, né? No lugar santíssimo era onde iam os sacerdotes que preparavam até deixar ali. E o lugar que tinha essa cortina, tinha um véu, só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para apresentar pelo pecado da nação. Aí ele aspergiu o sangue daquele animal. O animal tinha de ser limpo, aí Deus aplacava a ira de Deus, né? Mas essa era uma tipificação, né, do tempo, né, que Deus queria estabelecer uma vez eternamente, que é o pacto que Deus fez com Davi, que é um pacto eterno. Acho que nós já falei algumas vezes aqui, mas como muda a turma, então mais para frente talvez a gente vai ouvir sobre essas questões de pactos.
né, que Deus fez com Abraão, depois fez com Moisés, depois fez com Israel, depois fez com Neemias, né? Se meu povo me buscar, segunda crônica, né? 7,14, fala assim, se meu povo se humilhar, buscar a minha face, então e arrepender dos seus pecados, né? Eu ouvirei do céu, sararei a sua, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, você entendeu? Então, tem tudo isso, né? Agora, e Gálatas 4, 5. Gálatas fica um pouquinho aqui para frente depois de Coríntios, né? Gálatas 4 e 5. Nós vamos ler esse texto, porque nós pulamos esse texto. Pulou lá embaixo. E você pulou mais um também. Não. Pulou. 4, 5. Amém. 4, 5. Olha bem, 4 e 5, não é isso mesmo? 4 e 5. Então vou ler, então. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estão debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção por filho. O que é uma adoção, irmão? Você adota uma criança. Quando você adota. Então, praticamente, nós que não somos judeus, nós somos adotados por Deus, por adoção. Quando nós cremos no sacrifício eterno que Deus fez pela humanidade. Fez pela humanidade. Então aqui era assim, porque dando a entender ao Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava de pé o primeiro tabernáculo. Qual que era o primeiro tabernáculo, irmão? Fala lá em Hebreus, peraí. O primeiro tabernáculo é a tenda que Deus mandou Moisés construir. Depois veio o templo de Salomão, que era baseado mais ou menos no mesmo segmento, porém com muito mais para Deus, né? Com muito mais riquezas. Com muito mais riquezas, né? Com muito mais detalhes. Você entendeu? Então esse era o tabernáculo e depois veio o templo. Mas dentro do templo ali tinha um lugar de sacrifício, tinha o lugar do sumo sacerdócio, tinha um lugar de adoração, você entendeu? O povo ficava em volta, você entendeu? As festas eram constantes, né, irmão? Como até hoje como até hoje a igreja costuma fazer as festas. E toda festa que a igreja faz, irmão, ela tem um objetivo, que é o de adorar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você louva, irmão, nós temos que ter essa ideia de salvação, a ideia de ser filho de Deus, que quando você dobra o joelho para orar, Deus está ali te ouvindo. Quando você abre a boca para louvar ou tocar, você está fazendo para Deus, não é para aparecer, não é para mostrar para ninguém. Quando você vai cantar, irmão, você não pode ficar achando que você tem que ficar de boca calada, só prestando atenção que isso está bom, não. Deus, eu louvo a Deus calado, você entendeu? Não, Deus quer ouvir o clamor, Deus quer ouvir o louvor também, que sai do seu lado. E isso é uma interação, é você inserir no reino de Deus e Deus inserir no tempo dele, que somos nós agora, igreja do Senhor Jesus Cristo, morada do templo do Espírito Santo. Não é verdade? Então por isso que nós não podemos vir para o culto indiferente de como você esteja, com o irmão, com problema, em casa, alguma coisa. Não, irmão, eu estou indo porque ali é o lugar de adoração a Deus. Agora eu vou deixar tudo para trás, igual quando você está com raiva, né? Vai pescar, não tem ditado? Então, irmão, a adoração é indiferente. Mesmo que você esteja triste, um dia ou outro, sim, isso é normal. Às vezes você está passando por luta, por problema, dificuldade, mas eu não tenho como falar assim, irmão, hoje eu não vou passar nada para você. Eu tenho que vir passar, independente do meu estado, porque eu sei que quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Nós apenas ministramos a palavra, não é verdade?
E nós cremos que a palavra, que tem poder na palavra, né? Isso quer dizer que o caminho para Deus ainda não tinha sido aberto enquanto vigorava o primeiro concerto com o povo, isto é, o Velho Testamento e a dispensação da lei. Por que, irmão, a dispensação da lei foi tipo abolida? Não, provavelmente também, irmão, pelo plano de Deus e outra coisa. Pensa bem, quantos animais estariam morrendo hoje se o pessoal estivesse levando ao pé da lei, entendeu? E outra coisa, o homem, ele pecou. Então, por natureza, ele já precisava do perdão de Deus. Então, Deus já providenciou um sacrifício eterno, aonde você só precisa acreditar, né, no que Ele fez por você. E o que mais eu preciso? É só de ter fé e aceitar e acreditar e dizer: Jesus, eu recebo o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Você é inserido no livro eterno de Deus, seu nome é inserido no livro eterno de Deus. Aqui no livro, ainda aqui no livro de Hebreus 9, 24 e 28, o santuário onde Jesus penetrou não foi o tabernáculo terrestre, mas o próprio céu. Nós vimos no Hebreus 9, 20, nós lemos aqui em Hebreus, quem puder acompanhar, Hebreus, quando nós lemos em Hebreus 9, 11, 14, foi 9, 11, 14, olha bem, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote, está vendo como que ele vem, irmão? Ele é o que aqui? Sumo sacerdote. Então só ele que tinha autorização para entrar no lugar santo do santo. Então aqui já é sumo sacerdote. Ele é profeta, ele é criador, é sumo sacerdote. Olha, olha os códigos dele. Criador, eu sou todo-poderoso, onipotente, Deus te santifica, o Senhor é nossa bandeira, eu sou o Deus que te sara, o Senhor é nossa paz, o Senhor é justiça nossa, o Senhor é meu pastor, o Senhor está presente aqui, o Deus Altíssimo, o Senhor dos exércitos, o Senhor nos corrige, o Senhor das recompensas, o Senhor meu Deus, o Deus pessoal, o Senhor nosso Deus, e Emanuel, que é Deus conosco, né? Então, irmãos, ele é o sumo sacerdote. Ele fala assim, olha, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote, o único que tinha acesso, né, sem pecado, direto, dos bens futuros, está vendo? Bens futuros. Por um maior e mais perfeito tabernáculo, está vendo? Maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes, de bezerros, mas do seu próprio sangue. Então, quando Jesus ele vem no templo, o que ele encontra no templo? O que ele fala no templo? A casa do meu pai será chamada casa de oração e não um covil de salteadores. Por quê? A lei já não tinha mais o mesmo impacto na vida das pessoas com Moisés, né? Eles perderam aquele contato com Deus e começaram a criar suas próprias leis. Então, nesse intermeio, surge Jesus como um sacerdote eterno, né? Ou seja, agora você tem acesso a Deus direto. Por isso você pode falar com Deus. Quanto mais você fala com Deus, irmão, mais amigo de Deus você fica. Quanto mais você ora, mais entender a criação, o projeto, o plano de Deus para a sua vida, você entende. Sabe? E Deus ministra direto no seu espírito, na sua alma e na sua mente. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
que é o entendimento que nós estamos recebendo agora, né? Por parte de Deus, do próprio Espírito de Deus. E por isso, Deus descansou-se do sacrifício de animais. Nós lemos Hebreus 24, 28. Então olha aí, Hebreus 24, Hebreus 9, né? 24 ao 28. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Figura. Tá vendo aqui, irmão? Figura bem verdadeira. Só um minutinho agora. Porque Deus não entrou num santuário feito por mãos. Figura do verdadeiro. Tá vendo? O que é figura, irmão? O que é figura, irmão? Figura é a imagem. Tudo aquilo que aconteceu no passado, da existência do homem, de Deus arrancar o homem do Egito com força e poder, de abrir o mar vermelho, de forjar nele o caráter de Deus nele, de ele se perder, Deus trazer novamente, até chegar em Cristo. Está vendo? Não feito era uma figura. Todo o Velho Testamento era uma figura. Por isso que Moisés diz assim, ó, e Deus levantará, né, um líder como eu. É um líder que guiará o meu povo. Então Jesus, ele passou, quando ele surge ali no Novo Testamento, a primeira coisa que João Batista pregava o reino de Deus, que foi inserido no mundo, ele fala, o mundo estava em trevas, eu vi uma grande luz. Quando ele vê Jesus, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que aquele cordeiro ali, irmão, aquele sacrifício que ele ia fazer na cruz do Calvário, não exigiria mais nenhum sacrifício humano, né? Ou sacrifício de animais para cobrir pecado de ninguém, porque ele fez um sacrifício mundial e eterno. Ele fez um sacrifício para todo mundo. Por isso que aí João 3,16 também nós vamos ter ler. Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, na realidade o mundo, desde que o mundo é mundo, ele sempre vive em trevas, né? Desde aquela época até hoje, né? Mas só que hoje o reino de Deus foi inserido no mundo. Tá. Mesmo tendo as trevas, quando você aceita Jesus, Beleza. você vira luz. Por isso que Jesus, pregando nos evangelhos, diz, vós sois a luz Do mundo, sal da terra. Vós sois o sal Da terra. da terra. Você entendeu? Então, assim, nós não somos mais moradores assim, desse mundo. Por isso que nós lemos foi antes, somos peregrinos. Somos peregrinos, forasteiros. Né? Ou seja, nós estamos aqui de passagem. Todo mundo está de passagem. Só que nós temos uma passagem que ela está no futuro, né? Junto com o nosso guia, com o nosso sumo sacerdote, né? Eternamente. Não é verdade? Então, irmãos, olha bem, o capítulo 24 e 28 ele fala: feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, quem está intercedendo por nós lá agora? Quem é o nosso advogado lá? Jesus Cristo. Então, quando você comete uma falha, irmão, um pecado, um erro, e Satanás vai te apontar lá, Jesus fala assim, eu morri por ele. E se ele pede perdão, Jesus te perdoa. Ninguém vem ao Pai, a não ser Entendeu? Então, ele é o nosso advogado lá agora no céu. Ele é o único que pode nos apresentar. E ele que vai nos apresentar. E ele é que se apresentou lá por nós, ó Pai. Eu cumpri, eu morri por isso. Chega um momento que ele fala assim, ó Pai, se for possível, passa de mim esse cara. Mas chega um momento que ele fala assim, Pai, está consumado. Ou seja, cumprir a missão de morrer pela humanidade. Ele levou o pecado de todos nós. Entendeu? Você vai lá no livro de Isaías 53, ele fala, né? Uma ovelha levada ao matador. Pecado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, não é verdade?
Deus cansou de sacrifício de animais, irmãos, que já estavam perdendo seu valor. Era mais um ritual vazio do que ato de fé. Então, por isso que o nosso culto, irmão, ele não pode ser vazio. Quando você for na igreja, quando você estiver vindo aqui para reunião, não pode ser vazio. Estou aqui por estar, não. Sabe? Principalmente nós que já tivemos uma experiência com Deus. E viemos aqui para reconciliar com Deus. Estamos nos reconciliando com Deus aqui. Deus está nos lavando novamente, nos purificando pelo poder da palavra. A oração de Jesus foi assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, na oração de Jesus, capítulo 17 de João, que é uma oração bem inteira, ele fala assim: Senhor, eu não intercedo somente por este, mas por aqueles também que ainda hão de crer em mim. Ele intercedeu por nós. Então, o nosso culto não pode ser vazio. Mesmo que você esteja em condições de tribulação, de luta, Deus está te vendo se você está com o coração voltado para Ele ou não. Você só está vindo aqui por vir. E esse é o maior erro que nós cometemos, irmão, quando nós não temos conhecimento dessa intimidade que você tem de desenvolver com Deus. Senhor, eu vou ali, mas peço perdão pelos meus pecados que eu cometi por pensamento, por palavra, mas eu quero ser agora estar santo diante de Ti. Eu vou Te louvar, eu vou ouvir o louvor, a palavra, vou pregar, vou dar um testemunho, vou dobrar o joelho e orar, mas nós vamos orar, você entendeu? Mas eu sei que o Senhor é um Deus pessoal. Deus pessoal é El Eloá, o Deus pessoal. Eu sei que o Senhor está presente na reunião. Glória a Deus. Que é o que Jesus diz, que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós. Entendeu, irmão? Então ele é um Deus pessoal. Então quando você vier adorar a Deus, nós temos que ter essa... Se você estiver louvando Jesus sozinho, você tem que entender que Ele está ali, porque você é casa de Deus, né? É templo de Deus, né? É o que Deus busca em nós, é isso, irmão. Ele fala assim: como homens que está ordenado morrer, 24 ao 21, como um homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois de Jesus, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, está vendo? Oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então nós estamos falando de que aqui? Plano de salvação de Deus. Então, quer dizer, Ele foi, deixou o Espírito Santo, né, para que nós pudéssemos compreender a palavra de Deus hoje, acordar sabendo que você é filho de Deus, não deixar a mente vacilar, ser atraída, né, ou por coisas que desagradam a Deus, mas manter-se firme, tomar um posicionamento e falar assim: não, eu sou filho de Deus, e como filho de Deus eu tenho de andar dessa forma, e como filho de Deus os anjos acampam ao meu redor. Como filho de Deus, todas as promessas que estão inseridas na palavra de Deus, elas são para mim no futuro. Então, olho nenhum viu, boca nenhuma pronunciou, ouvido nenhum ouviu, nem subiu o coração do homem. Então, quer dizer, são coisas que Deus preparou para nós no futuro. A salvação, ela é muito mais importante do que qualquer coisa que você almejar neste mundo. Pode almejar tudo, a salvação é melhor. Porque tudo não vai te dar salvação. Mas o crer e ter fé no sacrifício que foi feito em nosso favor para perdão dos nossos pecados, esse é mais importante. Aqui no livro no mesmo livro, Deus cansou do sacrifício, né? Hebreus 10,
4 e Hebreus 10, agora os de Hebreus 9, né? E cansou-se, era um animal espiritual vazio. Não era um ato de fé, era uma coisa vazia. Quer ver a operação de Deus na sua vida, irmão? Cresça na fé. Agora é Hebreus 4 e 8. Não, Hebreus 4, 10, 4 e 8. Lê para nós aí, irmão. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou sacrifício e oferta, e não quiseste mais um corpo, me preparaste, de holocausto e ofertas pelo pecado, não te agradaste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. É 8. Havendo declarado, em primeiro lugar, sacrifícios, ofertas e holocaustos, e ofertas pelos pecados não quiseste, tampouco deles te agradaste, aos quais foram realizados conforme a lei. Conforme a lei. Oferecendo segundo a lei. Então, quer dizer, esse sacrifício que ele foi anulado. Justamente pelo fato de que Deus, ele conhece todas as coisas. Então Deus sabe como daqui para frente as coisas vai rolar. Sabe como? Deus sabe como o mundo vai andar daqui para frente. Então o que ele fez a gente, irmão? Ele preparou para que antes de que todo mundo fosse ou se perdesse, ele preparou o plano para resgatar. Plano B, vamos falar assim. O plano B, né, irmão? A carta na manga. Aqui fala que ele deixou o primeiro concerto, o segundo concerto. Então, ele deixou o primeiro concerto e o segundo concerto, por isso que agora é pela graça. E antes era lei. O povo ia pela graça. O que é oblações? Oblações era como se fosse um derramamento, se não me engano. É tipo assim, a gordura, os pedaços, entendeu? Se eu não me engano agora. Está escrito assim, por isso ele resolveu substituí-lo, o primeiro concerto da lei, por segundo concerto, perfeito e eterno. Está relacionado ao sacrifício, o concerto da graça através do Evangelho, ou seja, a aliança do Novo Testamento. Selada não com sangue de animais, mas com sangue do próprio Jesus. Então, só o sangue de Jesus. Deixa eu ver aqui. Ver se eu consigo aqui uma definição de oblações, porque fugiu da minha mente aqui. Oblações. Não entendeu. Oblações. Oblações? Oblações. 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 Eu me dei um dicionário aqui, né, irmão? Eu gosto do meu celular. Aqui. Olha lá, o celular está gravando, mestre. Nessa parte do vídeo. Mas obrigações é mais ou menos isso aí que eu estou falando, tá, irmão? Porque pelo jeito está escrito assim, oblações pelo pecado que não quisesse. Então. Como se não quisesse fazer mais. Né? Sacrifícios, derramamento da gordura, dos pedaços, né? Deus cansou de sacrifício de animais. Por isso ele resolveu substituir o primeiro concerto da lei por o segundo concerto, perfeito e eterno, conceito da graça através do Evangelho, aliança do Novo Testamento selada não com sangue de animais, mas com o sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus 11, Mateus 26, 28. Mateus 26, 28. Nós já estamos terminando, tá, irmão? É bom que nós concluímos pelo menos finalize essa ideia aqui. Mateus 27, 26, Mateus 26, 28. 28. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tá vendo? Enquanto
bebiam e comiam. 26, 28. 26, 28. Enquanto comiam e bebiam, ele estava ali aonde? Na mesa Da Santa Ceia. da Santa Ceia. Aí ele fala, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Isso seria errado. Não, é 26, 28 ou 26, 26? Não, 26, 28. Tá vendo? Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Dos pecados, tá vendo? Então, quer dizer, Aleluia. ali ele foi um sacrifício vivo e eterno. Aí acabou o sacrifício, porque praticamente depois, aí você vem estudando a Bíblia, você vai ver o que vai acontecer depois, né? Vem a igreja pregando o Evangelho, né? Acaba aqueles impérios que foram divididos, né? Vem as nações, vem tribos, e o Evangelho está sendo pregado. Aleluia. E a salvação está sendo oferecida. Todos Todos que eu aceito. tem um versículo lá em Atos que fala assim, capítulo 4, versículo 12, diz assim, ó, e nenhum outro é salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado pelo qual devamos ser salvos. Então nós só temos uma forma de ser salvo do castigo eterno, levantando a mão e aceitando Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Do modo tradicional, de uma forma que você se entrega a Ele, né? Que você confessa a Ele, como está lá escrito também no livro de Romanos, acho que capítulo 10, 8, olha para mim, no Romanos 10, 9, que está escrito lá. Que com a tua boca confessares, agora eu lembrei, se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Acho que é isso mesmo, né? Se não for 10, 9, 10, 8, se com a tua boca confessares. Isso. E Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. Tá vendo? Então precisa de quê, irmão? De confessarmos a Ele. Que Ele é o Senhor. E Deus fala também sobre Ele lá no capítulo 2 de Filipenses, que Deus deu a Ele um nome sobre todo nome. E que todo joelho se dobre diante dele e confesse que Jesus é o Senhor. E praticar, né? A palavra dele. Praticar a palavra, justamente. Por isso que quando você vem para Jesus, irmão, você sente um impacto do mundo contra você. Porque você já não quer viver mais aquela vida que você vivia. E quanto mais intimidade você estiver com Deus, mais consciência da verdade de Deus, e não permitir o inimigo trabalhar na sua mente como ele trabalhou lá no céu, né? E levou a terça parte com ele, não permitir o inimigo te levar de volta atrás, sabe? Você permanece na salvação. A promessa está sobre sua vida. O Espírito de Deus está te guiando. Aleluia. Não é verdade? E você se sente uma pessoa abençoada. Quando alguém te chamar para você ir orar por ela, você vai. Porque você não vai, não é porque você tem poder, porque você tem fé de que você é salvo e de que Deus te deu esses dons, né, para você fazer a obra. Você não pode ser tímido para louvar. Abre a boca, meu, louva o Senhor. Cante, pregue, você entendeu? Ore. Comece igual os apóstolos. Ouviu, começou a pregar, impor a mão, expulsar os demônios, orar. Então, quem quer ser realmente liberto, transformado e ser usado por Deus, vai obedecer e ser filho. O que a Bíblia diz lá depois de você ser filho, o que a Bíblia diz lá em Hebreus mesmo, capítulo 8, 12? Deus corrige e castiga e açoita todo aquele que toma o filho.
Então, todas as vezes que você faz você tem seus pais naturais, você faz uma brincadeira de mau gosto, ou como é que fala? Uma travessura, o que seu pai chama você e te corrige, não é verdade? Deus quando te toma por filho, irmão, você entendeu? Você pode ir para onde você quiser, a não ser que você confesse que você está negando ele, não quer ele mais. Mas enquanto existir uma centelha em você e dizer dentro do seu coração, na sua alma, você dizer, Senhor, não me abandone, Deus jamais vai te abandonar. Pastor. Ele vai te corrigir, mas não te abandonar. E trazer você de volta. Para você continuar sendo inserido. Uma pessoa aceita, pratica e vive o evangelho. 2 anos, aí ele morre, aí por um motivo ou outro ele sai de Deus e morre em pecado. Vai para o inferno? Aí, irmão, você morreu em pecado. Eu não posso. Não, é uma situação complicada que cada um fala uma coisa. A gente não é juiz, mas julgar segundo a reta justiça de Deus, ele vai para o inferno. Vai para o inferno. A reta justiça de Deus, né? Eu não posso julgar, mas a segunda reta justiça de Deus. Por isso nunca vacilar, né? Por isso que nós que temos a oportunidade de voltar, nós não podemos ficar brincando com isso, que isso não é brincadeira, irmão. Sua vida não é brincadeira. E você tem a oportunidade de ser uma bênção para a sua família, ser uma bênção para os seus entes queridos, ser uma bênção para os seus amigos, entendeu? Se você chegar em casa hoje e a sua irmã que estiver na droga, no vício, numa bebida de droga, você fala assim, eu agora sou cristão, e ela está ali naquela situação, mas ela vê que você não mudou, irmão, ela vai continuar bebendo e fumando, entendeu? E quando você for falar com ela, você fala assim, você é mais errado que eu sei o que você está fazendo. Escondendo atrás da Bíblia. Você é um mentiroso, você é pior do que eu, rapaz. Porque eu, pelo menos, estou fazendo em você um sentido. É isso que eu ouço, que eu vejo as pessoas falarem. Daniel, isso que você falou, essa pergunta que você fez, responde lá quando os caras chegam para Jesus e falam, eu expulsei demônio, eu fiz isso em seu nome. Jesus fala que mas eu não te conheço. Não tem essa passagem lá? Tem. Então, é justamente, eu expulsei demônios, eu curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, você vai chegar diante de Deus e Deus vai dizer, não te conheço. E sobre isso, apartai-vos de mim. E sobre isso que fala, se eu falo, é verdade. O Marlon, um colega meu que era que está aqui, que eu conheci através dele, passei aqui a primeira vez, o Marlon já passou umas 10, e no melhor, sempre a mesma coisa. Aí o colega meu que andava, o Matheus, ele tinha 21 anos. Ele falava assim, aí Pedro, eu penso até em internar. Mas aí, todos vocês vão internar do jeito que vocês voltam. Aí, vocês estão usando droga do mesmo jeito. Passou poucos meses, ele subiu do alto da pedreira e pulou de lá de cima. E disse pra ele, não tem mais jeito, porque clínica não resolve nada. Tá vendo? A apóstolo Paulo fala assim, eu não sei onde, Mas é peso. Não tem uma pessoa na igreja fazendo várias coisas erradas, sabe? Adulterando, bagunçando. Esse cara está em pecado dentro da igreja. Aí vamos orar para esse devasso, né? Que é o apóstolo Paulo. Oraremos para esse devasso para que Deus te lance ele fora, entregue ele na mão do diabo para que o Espírito de Deus seja salvo. Na verdade, o Espírito volta para Deus, né? Entendeu? Que é de Deus. Agora a alma dele já é. Só Deus sabe. Hebreus 10, 29. Hebreus 10, 29. Eu acho que é. Estava ordenado ao homem. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado, merecedor. Aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Ao Espírito da graça. Pessoa que rejeita, né? Pessoa que ouve. Incredulidade. Você faz agravo. Quer dizer, ele está escrevendo aqui, No irmão, caso aqui, da igreja. ele está
perguntando à igreja, né? Perguntando, né? Vamos ver outro texto bíblico aqui, Hebreus 10, 29. Tira primeiro para estabelecer o segundo. Está vendo? De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. E tiver por profano o sangue do testamento. Quer dizer, se profanar, né? O que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. O Espírito da graça é esse favor imerecido, irmão, né? Aí nós rejeitar ele. Aí esse cativo perguntando à igreja, né, se merece ou não esse Espírito da graça, no caso, Justamente. se profana, fala mal do Senhor, não acredita, faz zombarias. Aí perguntar a eles, né? Isso aqui está falando assim, relacionado à lei. Pela lei você fazia, você morria. Você entendeu? Pelo Espírito da graça também você faz, você morre. Você morre como, irmão? Espiritualmente. Está entendendo? Você profana, você nega, você rejeita, você não se arrepende. Entendeu? Então, quer dizer, de quanto maior castigo, cuidar de vós. O Hebreus ainda 10, do 10 ao 17. Vou fazer essa leitura. Como é que é? Hebreus 10, do 10 ao 17. Pode ler. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, e exerce o serviço sagrado, e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover o pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrada dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescentada, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Está vendo? Aleluia! Versículo de hoje, onde não há remissão destes, não há mais obrigação pelo pecado. Ou seja, a obrigação é aquela oferta que você deixa ali, né? Se derramando diante de Deus. Foi o que Jesus fez na cruz do Calvário. O sacrifício que derramou ali, o seu sangue foi derramado. Por nós. Agora, onde que Deus vai escrever a lei dele agora? Os nossos corações. Por isso que Davi dizia no Salmo 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer Na lei do Senhor. e na sua lei medita de dia e de noite. Por quê, irmão? Aí você vai lá em Josué, no Velho Testamento, Deus fala, não aparte esse livro da sua boca, para que você possa conduzir a sua vida bem. Não olhe para a direita e nem para a esquerda, porque eu sei que serei contigo por onde quer que tu andares. Então, irmãos, praticamente, o que mudou agora é que, através da nossa fé, do nosso conhecimento, né, e Deus é o mesmo, o céu é o mesmo, o inferno é o mesmo, Satanás é o mesmo e o homem é o mesmo. A única coisa que muda agora é que quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós mudamos de estado, de perdido para achado, para salvos em Cristo Jesus. Esse estado mudou já. Aleluia. Você não é mais um condenado eterno, você é salvo eternamente.
Né? E para isso nós precisamos manter a nossa salvação para ajudar alguém a pregar o Evangelho. Agora, um novo e vivo caminho. Agora Jesus abriu o novo e vivo caminho para Deus através de sua morte na cruz. E todos os salvos podem aproximar-se a qualquer momento diante de Deus, pela mediação do grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. Deus quis nos mostrar que o caminho estava aberto de uma forma bem clara e palpável. Por isso, quando Jesus na cruz exclamou: está tudo consumado, lá no templo, o véu que separava o lugar santíssimo, onde o povo não podia penetrar, rasgou-se de alto a baixo. Mateus 27, vamos fazer essa leitura de Mateus 27, 50 a 51. Mateus 27, 50 e 51. Quem tiver uma voz, uma tonalidade aí, né? Os irmãos que vai abrir Mateus 27, 51. Aquela firmeza, irmão, de pregador do reino de Deus. Mateus 27, 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fendaram-se as rochas. Está vendo? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Ele disse: está consumado, né? E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Amém, Senhor. Então, esse é o novo e vivo caminho. A conclusão aqui é o seguinte: concluindo o plano de salvação, podemos resumi-lo em 4 pontos que são: o fato do pecado, Romanos 6, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O amor de Deus, João 3, 16, diz assim, porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5, 8, eu acho que diz assim, alguém pode abrir, mas porque o amor de Deus, abre para nós Romanos 5, 8. Porque o amor de Deus. Esqueci. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós, por Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E pessoas que acham que pelo tanto de pecado que ele cometeu, ele não merece ser salvo. Isso não depende de você. Isso depende de quem te amou, antes de você amá-lo. Entendeu? Quem interfere que Deus te ama. Que Deus fez isso para te purificar, para te santificar, para abrir um novo caminho. Que é esse que ele abriu para nós. A solução, Jesus, o único caminho. Atos 4,12 eu já falei com vocês, se vocês quiserem, porque em nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre nós que não podemos vamos ser salvos, né? E João 14,6, que fala o que lá? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Né? E a parte do homem receber pela fé a salvação. João 1,12. Mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus, a saber, aos que creem, aos que têm fé. Agora alguém lê para mim aí em Atos 3,19. Alguém abre em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Vamos fazer essa leitura aqui, vamos encerrar, né, irmão? Também não tem. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados aos vossos pecados. Está vendo? Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. 1 Coríntios. Porque primeiramente vós entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nosso pecado, segundo as Escrituras, que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E ele foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E João 5, 24, nós vamos encerrar com esse versículo bíblico. João 5, 24, diz assim, ó: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. O mundo está passando por muitas situações, né, irmão? Hoje o mundo está passando por muitas situações. E nós não estamos vendo o mundo evoluir para o bem. Nós estamos vendo o mundo evoluir para uma maldade. Todo mundo clama por justiça, clama por paz, principalmente por justiça. O que nós sabemos é que haverá um juízo um dia, né? E que naquele grande dia, naqueles que são salvos em Cristo Jesus, irmão, Deus vai falar: vinde, benditos do meu Pai. Amém, irmão? Amém. Então essa promessa está sobre a sua vida e sobre todos aqueles que no mundo, né, se renderam ao Senhor Jesus Cristo, sabendo que o seu trabalho não é vão e sabendo que Ele não deixa de cumprir com as suas promessas, porque Ele é Deus, né, que não muda, né, e nem mudará. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém, irmão? Amém. Amém. Nós vamos agradecer o Senhor Jesus agora. Amém? Agradece para nós aí, Dudu. Ó Senhor, meu Deus. Sim, meu Deus, muito obrigado por tudo. Sim, Jesus. Tem suas mãos sobre nós. Muita alegria, Senhor. Sim, meu Pai. Obrigado. Obrigado. Cada familiar, Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. cada um que estão Em nome do Senhor Jesus. consigamos Nós te louvamos a nossa cura eterna. hoje, em nome de Jesus, para todos sempre. Amém. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus.